capítulo 1, versículo 9. Nós vamos ler do 9 até o 19. Diz a palavra assim: Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve num livro, e envia-o a 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Amém. Nós já oramos. Esse texto está em Apocalipse. Aqui o próprio texto já nos diz quem é o autor desse livro. Nós lemos no versículo 9 que ele diz: Eu, João, que também sou vosso irmão, o companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o discípulo João. E nós já falamos sobre vários discípulos, nós já falamos sobre total com João vai dar 11 discípulos, só vai faltar mais um discípulo que é o discípulo Judas Tadeu. O pastor Ciro vai ministrar na semana que vem e fechar a nossa série dos 12 discípulos. E hoje o Senhor reservou para nós aprendermos um pouco mais sobre o discípulo João, o discípulo amado. Irmãos, em Lucas, no capítulo 6, no verso 12, nós já lemos ele em todas as reuniões nossas, que a gente está falando sobre os discípulos, nós lemos, e diz o texto que, não precisa abrir, diz o texto que Jesus subiu ao monte, e ele passou a noite inteira orando, e quando ele desce do monte ao amanhecer, ele escolhe, dentre todos os discípulos que estavam ali, ele escolhe 12, e ele escolhe também João. E quando nós vemos esta colocação, todos nós somos escolhidos do Senhor. O importante é que João está ali no contexto, e ele não foi alguém que se ofereceu. Ele foi escolhido. E nós analisamos, irmãos, muito. O contexto da igreja atual é uma igreja que sempre está ministrando a palavra. E a gente sempre, no final das pregações, a gente fala assim: a gente precisa fazer o apelo.
essa forma de apelo, essa palavra, ela foi tomada com conotação muito forte a partir dos anos de 1800. Mas nós observamos que, se a gente for ficar pensando que é nós que escolhemos a Jesus, a gente vai ficar aqui sem entender. Como eu já falei numa outra ocasião, aí nós vamos ver o barro escolher o oleiro. E na verdade é o oleiro que escolhe o barro. E ele escolhe e faz o vaso para o que ele quiser. Ele vai usar aquele vaso no que ele bem entender. Então nós somos escolhidos. Assim como João, aqui também, ele é um escolhido. E eu escolhi, não foi vós que me escolheu, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto. Então, nós estamos aqui hoje, eu e você, na condição de falar assim, pastor, mas aí, ele não escolhe o outro, escolhe um, escolhe outro. Não, irmãos. Deus amou o mundo de tal maneira, entregou o seu Filho, porque Ele amou o mundo inteiro. E Ele entregou o quê para nós? Jesus Cristo. Para que eu e você crescemos nele. Crê em Jesus. E quando você crê, automaticamente, você recebe algo da parte do Senhor. Recebe o Espírito Santo. O que convence o homem do pecado e da justiça? É o Espírito Santo. Então talvez você venha aqui e a gente faz o apelo, você quer aceitar Jesus? Aí você levanta achando que é você, mas não. E nem foi o pastor que pregou. O Senhor já te escolheu faz tempo, antes de você levantar a mão. O Senhor está te chamando. De uma forma ou de outra Ele está te atraindo. O Senhor está nos atraindo à tua presença. Você foi atraído a estar aqui hoje. Você está aqui porque o Espírito Santo tem um plano e um projeto na sua vida. Mas Ele escolheu todos os 12. Quando Ele escolhe todos, não quer dizer que todo mundo vai ser igual, todo mundo vai ser, vai atuar da mesma maneira, não. Porque tem uns que se destacam mais. Tem um que quer estar mais perto. Tem um que quer ser amigo. Igual todos nós estamos aqui dentro da igreja. Nós estamos aqui. Mas tem alguém, irmãos, que quer chegar mais perto. A porta da igreja, ela está aberta. Entra quem quer. Até cachorro entra. Entrar no culto e estar aqui na igreja, todo mundo pode entrar. Mas entrar no culto. Entrar na igreja você entra, mas no culto é só se você quiser. Se você entender que o que está acontecendo aqui é uma reunião espiritual e que o Espírito Santo está aqui para te entregar algo na sua mão, você reage diferente. Você não fica travado, fechado. Timidez, irmão. A palavra diz em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então você tem que perder essa timidez sua. Entrou? Adore. Está perto? Aproxima, fala, pergunta, está junto, exalta, adora. Você está entendendo? Tímido não entra no reino do céu, não, irmão. Você já percebeu que quando você entra na igreja, os primeiros lugares a ser ocupado é os últimos? É a palavra falando. Vem para frente, se aproxime, chega em volta de Jesus. Quem está perto tem sombra. O pastor Mateus sempre fala isso. Só tem sombra quem está perto da árvore. Só entende que Deus é grande quem está próximo dele. Né? Aí se for contar as historinhas, tem um menino que fala para o pai, qual é o tamanho de Deus? Ele fala, está vendo um avião? Do tamanho do avião. Aí ele faz assim, fala, nossa pai, mas Deus é pequeno demais. Aí o pai não fala nada, mas pega ele e vai no aeroporto. Chega com o menino pertinho do avião, daquele Boeing grandão. Aí, olha o tamanho de Deus. Ele fala, nossa pai, mas é grande demais. Pois é, meu filho, Deus é do tamanho do tanto que você está perto dele. Se você estiver próximo dele, ele vai ser grande na sua vida. Então, irmãos, esse é o contexto. Que Jesus nos escolheu. Jesus te escolheu, Jesus nos escolheu. E nós somos discípulos de Jesus. O que é ser discípulo? Discípulo é aprender e colocar em prática. É ver e fazer igual. Somos cópia de Jesus, precisamos ser cópia de Jesus, isso é discípulo. Discipulado é ouvir a palavra que está sendo ministrada aqui e colocar em prática a palavra. Isso é ser discípulo. Discípulo é levar o que Jesus nos ensinou. Né? Ele fala assim, sede meus discípulos, sede imitadores.
Aí é Paulo que fala, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, irmão, a gente precisa ter bons exemplos, a gente precisa entender e colar em quem a gente tem essa afinidade. Estava conversando, não sei com quem, acho que foi com... Não lembro agora com quem que foi. Não foi hoje à tarde. Falando sobre cuidar e criar filhos, né? É uma responsabilidade nossa. Deus confiou eles na nossa mão. Mas quando a gente omite e abre mão de corrigir nosso filho, você abre mão também de cobrar qualquer coisa, porque você não coloca limites. E quando você não coloca limites, por exemplo, seu filho pode até ser bonzinho, educado, bacana, mas se ele estiver numa roda de uns mala, e chegou a polícia, uma vez o policial fala assim, ele falou assim, se você que é pai e mãe, não corrige com amor, a gente corrige sem amor. Então, o que acontece? Você tem seu filho, ele é bonzinho e tudo, mas com quem que ele anda? Em que roda que ele está? Em que lugar que ele frequenta? Ele não pode vir na igreja também, é obrigado. Mas ele tem que querer aprender, a gente tem que ensinar isso, irmão. Aprender a trazer os nossos filhos para a igreja. Que até um certo momento, você vai falar, você vai brigar, porque de tanto que ele vem na igreja. Porque assim, irmãos, nós estamos criando os nossos filhos na direção correta. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Nós somos reflexos das 5 pessoas mais próximas de nós. Se as 5 pessoas mais próximas da gente são pessoas excepcionalmente, pessoas do bem, você reflete isso. Você carrega isso, você absorve isso. Mas se dentro da sua casa só tem conversa fiada, só fala mal dos outros, só tem energia, a gente chama de energia negativa, mas você sabe que isso não existe. Mas aquilo ali gera contenda, gera conflito. Está criando o quê? O que você está criando? Lá na sua mesa você fala, mete o pau na igreja, mete o pau e morre no 12. Às vezes você está querendo uma igreja perfeita. E às vezes até você encontra a igreja, mas você não entra lá não, senão você estraga ela. Igreja perfeita não existe. Aonde eles estavam tinha conflito. Os 12 andando, tinha conflito. E nós vamos aprender aqui. Então, a primeira coisa que a gente entende é que João foi escolhido. Assim como eu e você fomos escolhidos. João é escolhido. Amém, irmãos? Em Marcos, capítulo 1, versículo 19 e 20. Marcos 1, 19 e 20, diz assim: pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco, a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Então deixou quem aqui no barco? Quem que ele deixou no barco? O pai, Zebedeu. Ele era irmão de Tiago, o maior. Então ele deixa o pai, deixa Zebedeu e deixa também empregados. Esse pai aqui, ele não é uma pessoa comum, ele é um homem de negócio. Ele tem, no contexto daquela época, ele tinha empregados. Ele era um empresário do ramo da pesca. Então ele tinha empregados. Então, quando João ele deixa uma empresa. Ele deixa uma coisa certa. Sabe quando você tem uma coisa certa na sua vida? O dinheiro está caindo, o caminho é certo, então estou no lugar certo, estou na cidade certa. Aí de repente vem Jesus e fala: eu tenho uma coisa diferente para você. Eu tenho um caminho novo para você. Aí você tem que largar. Você tem rupturas. Quantas rupturas você já teve na sua vida? Quantos momentos que você teve que largar e seguir um novo caminho, né? Então aqui ele está deixando a empresa, está deixando o pai. E rupturas, irmãos, são importantes. Eu sei que não são agradáveis as rupturas, mas elas são importantes. A ruptura gera em nós maturidade, resiliência. Ele deixa o pai, ele deixa a empresa e ele vai atrás de Jesus. Só para você entender, irmão, um dia nós éramos criança. Um momento você cresceu e você casa.
e você tem uma ruptura. Você sai debaixo das asas do pai e da mãe e vai seguir um novo caminho, uma nova responsabilidade. Dói, machuca, às vezes é difícil, mas é importante para a maturidade. A maioridade, você agora passa a ter responsabilidades. E a ruptura, volto a dizer, ela é difícil, ela é complicada. Às vezes não é agradável, mas ela é importante para a nossa maturidade. Maturidade. Amém, irmãos? Então chega um tempo em que esse João, ele tem que largar o pai. E às vezes não é fácil. Largar o pai. E o chamado de Jesus para João, ele se compara com o chamado de Deus para Abraão. Abraão, sai do meio da sua casa. Sai do meio da sua parentela, porque eu tenho uma coisa nova para você. Eu tenho algo novo. Eu vou abrir caminho no deserto. Eu vou te mostrar coisas grandes. Eu vou te dar coisas grandes. Você será pai de nação. E ele precisa largar. Ele precisa, desse tratamento. Então, irmãos, não resista às rupturas. Não resista a ninho que Deus está desfazendo na sua vida. E às vezes você está sendo retirado de um certo ninho, de uma certa comunhão com algumas pessoas. São pessoas que estão sendo tiradas da sua vida. Não resista, porque Deus precisa tirar para fazer você andar. Tem momento que a gente fica parado, travado. Você entendeu? Então não resista a essas rupturas. Isso, irmãos, às vezes não é o diabo tirando essas pessoas ou fazendo você ter ruptura. Isso é Deus, Ele está dizendo que você sair e viver uma nova fase da sua vida. E a gente não aceita isso. A gente quer ficar no mesmo lugar. Quer nascer, quer crescer, desenvolver e tal. Então, tá fácil, tá cômodo, tá numa zona bacana. Não é isso? Mas vem Jesus e chama. Vem e me segue. Sei ser irmão, vem e me segue. E eles largam o pai, largam a empresa, o dinheiro, que estava encaminhado. Larga tudo e segue a Jesus. E ele tem tudo, mas nada prendia ele. João tinha tudo. Sabe o que é um jovem tranquilo? Um jovem que tem condição, que tem uma empresa, que tem tudo? Tem, está tranquilo. Tem um futuro? Tem. Mas aí vem e ele larga tudo isso. Ele não era um pescadorzinho qualquer, não. Ele era um jovem abençoado. E a gente tem o exemplo do jovem rico. O jovem rico chega a Jesus e fala: o que eu faço para herdar um reino dos céus? Ele fala assim: faz o seguinte, você cumpre todos os mandamentos. Aí ele fala: não, senhor, isso aí eu faço desde pequeno. Desde do meu bar mitzvah, que é a maioridade do adolescente aos 12 anos, eles já sabem a Torá de cor, de trás para frente, de frente para trás. Não sei se vocês sabem, mas o hebraico ele é escrito de trás para frente. Nós escrevemos do início para o final, não é isso? Eles não, eles escrevem do final para cá. Assim como o japonês, o pastor Tito falou que escreve de cima para baixo, É interessante. Mas é o seguinte, eles sabem de cor e salteado, da frente para trás, de trás para frente, e ele cumpria aquilo. Aí vem Jesus e fala: então você já cumpre? Beleza. Então, vende tudo que você tem. Doa aos pobres, doa e me segue. A mesma proposta que foi feita para João. Larga tudo e me segue. Mas o jovem rico, o que ele fez? Ele abaixa a cabeça e sai da presença de Jesus. Por quê? Porque o coração dele estava naquilo. Eu não estou falando que você não pode ter coisas. Que você não pode ter uma galinha. Que você não pode ter um porco. O Ailton não pode ter um jegue. Pode. Ninguém está falando do que você tem, o que você não tem. Não tem problema você ter. Mas isso não é importante. Não é importante quantas galinhas você tem, quantos porcos, quantos bodes você tem. Não é importante. O que é importante é que nós estamos na presença de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. E nós precisamos estar colados com Ele. Você está entendendo? Eu posso ter, eu posso conquistar, eu posso trabalhar, pode, mas seu coração não pode estar nisso. Isso não é importante. Isso não é importante, porque uma hora Ele te chama, uma hora Ele faz você ter ruptura, uma hora Ele faz você perder aquilo que seu coração está te prendendo. Porque o que te prende, o que te amarra num lugar,
Não te deixe ser impulsionado para viver o que Deus quer para você. E se necessário for, Ele te poda, Ele te corta, Ele corta a algema, Ele corta as cordas que estão te amarrando. Que corda é essa? Eu não sei. Que corda que é que te prende? É seus filhos? Seu filho não deixa você vir para a igreja? Seu filho não deixa você fazer a obra? Cuidado, irmão. O que te prende é o seu trabalho? Cuidado. A igreja, irmão, ela precisa entender o propósito de todas as coisas. O propósito já foi clareado. Para ele não tinha sido clareado. Mas para mim e para você já foi. O Espírito Santo está aqui, na igreja, falando, o propósito é esse, a noiva é esse, as joias da noiva é esse, nós precisamos adorar, nós precisamos louvar. O que acontece? Acontece que a gente não dá crédito à palavra, não ouve a palavra, não põe a palavra em prática. Amém, irmãos? Então, seguindo, Lucas capítulo 5, versículo 10. Vamos ver. Lucas 5, 10 e 11 diz assim, e de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Aqui está escrito companheiro, mas tem algumas traduções, e no grego vai dar origem a uma palavra falando que eles eram sócios. Tem aí? Na sua está sócio? Tem falando que eles eram sócios. Então, eles são pessoas que estão conhecidas. E quando a gente vai falar dos 12 discípulos, todo mundo vai falar Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, sempre, eles juntos. Por quê? Porque eles são sócios. E aí você vai entender um pouco mais para frente. E eles seguem a Jesus. Então, esses homens largaram tudo que eles tinham. E não era pouca coisa não, irmãos. Em João, capítulo 18, versículo 15, diz assim, João 18, 15 diz assim, e Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Aqui, irmãos, é o seguinte. Eles estão no momento, em João capítulo 18, é um momento em que Jesus foi preso no Getsemane. Ele foi preso lá no Getsemane e ele vai ser levado para a casa de um homem chamado Caifás. Anás e Caifás. Só que nós vemos que João, ele é íntimo. Não, olha para você ver. E Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote. E entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Então, ele é alguém que era conhecido. Aí vem alguns historiadores e pensadores dizendo que porque ele tinha influência no ramo da pesca, ele conhecia o sumo sacerdote, ele tinha da alta sociedade, ele tinha muito conhecimento. Ele conhecia o sumo sacerdote, por isso ele entra aonde Jesus está. E também coloca Pedro na parada. Pedro fica do lado de fora, ele vai lá e chama Pedro. E aí, irmão, só para você entender o contexto desse versículo, é só trazendo a informação de que João era conhecido. João tinha influência. Ele não era qualquer um não, irmãos. Ele era uma pessoa influente. Então João era conhecido do sumo sacerdote. Mas o bom pastor chamou ele. Deixa tudo e me segue. E ele larga o sumo sacerdote e vai para o sumo do sumo sacerdote. Vai seguir a Jesus. E você pode ter bons relacionamentos com pessoas. Você pode ter bons relacionamentos na igreja. Você pode ter bons relacionamentos no seu trabalho. Mas Jesus quer te levar a um nível de relacionamento e de intimidade com Ele. Não é com pessoas. O Senhor quer levar você para uma intimidade com Ele. Por isso que Ele fala assim, entra no seu quarto e fecha a porta. Que o Senhor teu Deus, que te ouve em secreto, te honrará quando você estiver em público. Jesus quer intimidade comigo e com você. E hoje Ele está falando, você veio aqui para aprender algo que eu vou estar ministrando. Mas eu quero subir no monte com você para orar. Eu quero orar contigo.
Jesus, irmão, está nos ensinando e João está falando, peraí, eu tenho um bom relacionamento, eu entro onde eu quero, eu saio onde eu quero, a hora que eu quero, eu faço o que eu quero, mas eu preciso entender qual é o propósito de Deus para mim. E Jesus vem e fala, vem João, eu quero você. E aí, irmãos, nós vamos andando. João era conhecido como discípulo amado. Pastor, mas por que Mateus, Marcos, Lucas não vai falar que ele era o discípulo amado? E aí a gente pode até falar assim, nossa, ele que escreveu o evangelho de João, então ele está sendo tendencioso. Mas é algo que eu não acredito. Por quê? Porque a Bíblia toda é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E no meio do caminho, nem sempre ele foi o discípulo amado. No começo, irmãos, ele tinha ímpetos de uma pessoa muito brava, muito nervosa, muito fervoroso. Eu vou ler alguns textos, você vai até confundir ele com Pedro. Então nós vamos ler João capítulo 20, versículo 2. João 22 diz assim, capítulo 20, versículo 2. Correu, pois, e foi Simão Pedro, e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Aqui Jesus está falando, é o discípulo que Jesus ama. Sabe por quê? Esse livro foi escrito muito tarde. Todos os discípulos já haviam morrido. Mas João, você vai ver que ele não morreu. Tentaram matar ele, mas ele não morreu. E ele vai seguir, irmãos, ele morre de velhice. Ele vai de velhinho. E ele escreve esse contexto aqui aproximadamente no ano 80, depois que Cristo ressuscitou. Presta atenção, muito tempo depois. E quando ele tem esse tempo para escrever, ele sabe o que ele está escrevendo. Ele não está escrevendo qualquer coisa. Aqui ele fala, era o discípulo a quem Jesus amava. Por que ele é amado? Aí vamos no 21, capítulo 21, versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, o que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Presta atenção, aqui já no capítulo 21, no verso 20, a gente já vê uma cena diferente. Eles estão na ceia do Senhor, Jesus fala, ó, alguém vai me trair. Aí, ele fala assim, ele está do lado de Jesus, Pedro vira de lá para frente e fala assim, pergunta para ele quem que é. E ele, encostando a cabeça no peito de Jesus, e a palavra, quando você vai ler no original, você vai ver que aqui está escrito cardia, que vem de cardiologista, ou de cardíaco, que significa coração. Ele não estava deitado nos ombros, e nem no peito comum, ele estava no coração, ele estava ouvindo a batida do coração de Jesus, você está entendendo? E era como, alguns escritores dizem que é como um filho põe a cabeça para ser protegido pelo pai. Sabe quando o pai abraça e põe o filho na cabeça? Porque a diferença de idade entre eles era grande. Provavelmente João era um dos mais novos que tinha aqui. Tiago, o maior, era o irmão dele, era mais velho. Mas João é novo, João é um discípulo novo. Então Jesus tinha 33 anos e meio nessa época. E está colocando ele na cabeça como um pai. Com um amor fraterno, com um amor de pai, você está entendendo? Então ele pergunta, Senhor, no pé do ouvido, quem que é que vai te trair? Aí Jesus fala, quem é o der o bocado molhado? Quem é o der o primeiro pedaço? Ninguém entende nada, porque no contexto nós já aprendemos que Judas Iscariotes era amigo de Jesus, tinha a responsabilidade da bolsa, então tinha moral com Jesus. E todo mundo achava que o maior dentre eles era Judas, porque tinha moral, era estudado, andava com a bolsa, com dinheiro, com tudo. Então, quando eles falam der o primeiro bocado, ele dá o primeiro bocado para Judas Iscariotes. Judas come e sai. Então eles ficam sem entender, falam, não, peraí, ele deve que deu alguma ordem, então ele comeu mais cedo para ele comprar alguma coisa para nós resolver algum problema. Eles ficam sem entender. Mas aqui nós conseguimos entender que ele reclinava a cabeça no
peito, no coração de Jesus. Ombros não tem coração, mas no peito tem coração, e a palavra vem da origem cardia, e ele escuta as batidas do coração de Jesus. Irmãos, João está falando o seguinte: Pedro pode ter andado sobre as águas, todos os discípulos podem ter tido intimidade com Jesus, mas eu ouvi as batidas do coração de Jesus. Eu ouvi as batidas do coração. A diferença, quando você fala assim, esse aqui é um discípulo amado ou não, é quanto mais próximo você está de Jesus, quanto mais próximo você está andando com o que Jesus quer de você, com o que Jesus pensa de você, ele está ouvindo a batida do coração. Irmão, eu não sei como que era a batida, mas João sabe. A batida do coração de Jesus. Você está entendendo, irmão? O que está nos braços de Jesus, e você vai caminhar, e você vai analisar algumas coisas, você vai entender. Então ele está aqui, e a cada batida do coração de Jesus é falando assim: João, eu te amo, João. João, eu te amo. João, eu te amo. É isso que a batida do coração de Jesus está falando, você está entendendo? Então eu quero ouvir a batida do coração de Jesus. E eu não quero viver um cristianismo, irmão, só de sinais. Não quero viver um cristianismo só de milagre. Não quero viver um cristianismo somente de cura, porque foi tudo isso que todos os discípulos viveram. Mas João não. João, ele diz: eu quero ouvir o coração dele. Eu quero ouvir o que ele pensa de mim. Eu quero ouvir tudo o que ele pensa de mim, o que ele quer para mim, você está entendendo? Então, no início do ministério de João, ele era intolerante, mas no caminho ele amadurece. Deixa ele, ô pastor. Deixa ele, fica tranquilo. Aqui você fica olhando para ele e você tira a minha atenção. Deixa ele aí. Vamos lá. No início do ministério de João, ele é intolerante. E nós vamos aprender aqui agora. Mas no caminho, ele amadurece. No caminho, ele se torna amável. No caminho, ele entende o que ele precisa ser, porque ele ouve a batida do coração de Jesus. Ele está perto, ele entende o que Jesus quer. Jesus vem dando ensinamentos, Jesus vem ensinando. E tudo que Jesus ensina tem um porquê. Quando ele faz a multiplicação do pão, ele vem e fala, depois na sequência ele explica, ele fala assim: eu sou o pão da vida. Ele vem, cura o cego, depois ele vem e ensina, fala: vocês estão cegos espiritualmente. Todo milagre era para comprovar uma palavra que ele ia entregar para o povo, que era uma palavra de transformação, uma palavra de, você entendeu? E João olhava isso, olhava os detalhes. Quando você vai analisar o evangelho de João, não é como os outros. É um evangelho focado, é um evangelho que traz Jesus como filho de Deus, que traz Jesus tanto como 100% Deus, mas também 100% homem. Ele traz um Jesus que te ama. Ele traz um Jesus que se entrega. O verbo se fez carne. Ninguém escreve desse jeito se não tiver intimidade, se não tiver amor, se não tiver carinho, se não ouvir a batida do coração. A batida do coração é o que diz se você está bem ou não. Porque se eu chegar perto dele aqui e ver que a batida do coração dele está rápida, eu vou entender que ele está ansioso, ou que ele está achando bom, ou que ele está feliz, ou que está tendo um infarto, sei lá. Mas se eu vejo que eu chego perto da pessoa, a pessoa não demonstra atitude nenhuma. A pessoa está com a batida do coração, se você for pôr a mão no pulso, ou ouvir o coração, está tão lento, que se morrer ninguém percebe. Acaba o culto, a pessoa acorda, ou não acorda, você não vê nada. Por quê? Porque só entende se você está bem é quem te conhece. Então, quando você está próximo de Jesus, você entende o que ele precisa. Quando você está próximo de Jesus, você entende que ele está angustiado. Quando você está próximo, você entende que ele está glorificado. Você vê glória, você vê angústia, você vê dor, você vê sofrimento. Porque o único que vai transfigurar na palavra as dores, as marcas, o aguilhão entrando nas costelas de Jesus e rasgando, o único que você vai ver é ele. Sabe por quê? Porque os outros não estão lá. Quem que está lá perto, no pé da cruz? Quem que está dentro da casa de Caifás, vendo o julgamento? João. Ele não aparta de Jesus momento algum. Enquanto Jesus foi preso, Jesus está sendo preso. Eu estou passando aqui, vamos voltar, irmãos. Já nós chega lá. Lucas 9, 54 a 56.
Porque senão eu atropelo e eu quero mostrar para vocês que ele não era amável. Ele era uma pessoa intolerante. Diz assim a palavra, Lucas 9, 54 a 56, diz assim: e os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Presta atenção, irmãos, eles estão com tanta autoridade, que o Senhor fala assim: vão na frente, vai de 2 em 2, vai. Aí eles vão e voltam em Jesus dando testemunho. Só que quando eles voltam, eles falam: nós fomos pregar lá, Jesus. Mas o povo não quis ouvir a gente não, o samaritano, não quis ouvir. O Senhor quer por acaso que a gente manda descer fogo do céu e consuma aquela cidade? Ou seja, a autoridade de Elias de descer fogo. Eles estão cheios, eles entendem quem eles são, porque eles estão próximos de Jesus, e a intimidade é um problema. A intimidade é complicado, né? Quando a gente vai avaliar, se você tem genro, tem nora, alguma coisa, você dá intimidade. No primeiro dia é uma tranquilidade. Não estou com fome, fica tranquilo e tal. Mas quando tem intimidade, o que é que ele faz? Ele abre a sua geladeira. Eu cheguei aí, coroa. E aí, velho? É desse jeito, porque a intimidade, ela te dá uma liberdade que só você acha que você tem essa liberdade. E aí acontece, irmãos, só para você ver. Aqui, ele estava falando assim: você não entende, João. A autoridade de chamar fogo do céu você tem. Mas não é para consumir ninguém, porque eu vim para salvar. Mas um dia você vai voltar nessa cidade. E você vai trazer um fogo para essa cidade. Mas é um fogo do Espírito Santo de Deus. Nós vamos caminhar aqui. Marcos, abre sua Bíblia aí, Marcos 9, 38 e 39. Marcos 9, 38 e 39. E João lhe disse, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não proibais ele, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Ou seja, Jesus está falando o seguinte: se ele é por nós, ele está com a gente. Você está entendendo? Se ele está expulsando o demônio, então não faça isso. Ou seja, esse João, ele é impetuoso. Ele quer mandar fogo para consumir as pessoas de Samaria. Ele vem e está proibindo porque vê o outro expulsando demônio. Irmão, estava expulsando demônio. Estava pregando, estava fazendo milagre. Nós proibiu ele. Nós proibiu porque ele não está com nós. Ou seja, é uma pessoa impetuosa, você está entendendo? E eles estão tão íntimos de Jesus, eles estão tão íntimos, que já não pedem mais por favor. Presta atenção, vamos ler aí, só para você entender. Marcos, capítulo 10, versículo 35. Marcos 10, a partir do 35, deixa sua Bíblia aberta aí nesse texto, só para você entender. E aproximando-se dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Olha a ousadia, irmão. Eles estão tão íntimos de Jesus, que eles chegam e falam assim: mestre, nós vamos te pedir um negócio, e nós queremos que o senhor faz. Pronto, acabou. Eles não pedem nem mais por favor. Você está entendendo o que ele está falando? Então a sua intimidade com Deus e com o trono não obriga o céu a fazer o que você quer. Pega essa aqui, irmão, vou repetir para você entender. Quanto mais íntimo de Jesus, você não acha que você vai pedir qualquer coisa e ele vai te atender, não. Você está próximo de Jesus e não é porque você busca ele, ora, faz tudo na presença de Deus, que você acha que você tem intimidade de pedir o que você quiser. E aí, nós vamos continuar só para você ver. E ele lhes disse: que quereis que eu te faça? Jesus foi dando corda. Jesus está dando corda para eles. O que vocês querem que eu faça para vocês? Aí eles vêm e falam o seguinte: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro na tua esquerda. É mais ou menos assim, irmão, ele está virando para Jesus e fala: Jesus, nós não queremos o seu trono, nós não queremos sentar no seu lugar, mas nós só queremos sentar do lado. Nós queremos sentar da direita e da esquerda. E aí, irmãos, eles querem o quê? Lugar de destaque. Eles querem destaque. O problema hoje dentro da igreja é que as pessoas querem destaque.
E eles continuam nessa briga, só que Jesus ele não vai dar destaque para eles, enquanto eles não tiverem formados e discipulados. Porque o destaque, irmão, ele é natural. O destaque não é o homem que levanta, não. É conforme você vai trabalhando, conforme você vai se desempenhando, conforme você vai semeando, os frutos virão. E o destaque vai aparecer, você está entendendo? Porque é uma coisa natural. Então Jesus ele fala, não vou dar destaque, não é momento ainda. Por quê? Porque vocês precisam ser transformados. Vocês estão se achando demais. E no reino, no meu reino, o que será exaltado é aquele que diminuir. É aquele que se humilhar. Aquele que se humilha será exaltado. No meu reino é assim que funciona. Você está entendendo, irmão? Então, mas Jesus disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Ele está explicando o seguinte, ele está falando assim, vocês querem o bônus, mas não quer cumprir o ônus. Vocês querem o bem bom, mas passar pelo caminho que eu vou passar. O cálice que eu vou beber, a cruz que eu vou ser crucificado. Infelizmente, irmão, é mais ou menos assim, eu vou passar pela via dolorosa, vocês não. Eu vou passar pelo Getsemane, vocês não. Eu serei crucificado, vocês não. Mas eu vou ressuscitar no terceiro dia, e vocês não. E o que Jesus está nos dizendo é o seguinte, que tudo tem um tempo correto. Para que o Senhor faça na sua vida, não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus. E esse não era o mal somente de João, mas dos 12. Os 12 pensavam igualzinho eles. Porque quando eles ouvem os dois, Tiago e João, falando isso, eles entram numa discussão, e várias discussões. A discussão entre eles era quem seria o maior entre eles. Quem era o maior? Aí eles vêm falando, ó. Então para você entender. Deixa eu ver aqui o texto. Abre em Marcos, capítulo 9, versículo 33. Então, mais ou menos só para vocês entenderem, eles discutiam quem era o maior. Então, vamos dar sequência aqui. Marcos capítulo 9, versículo 33 diz assim, e chegou a Cafarnaum e entrando na casa, perguntou-lhes, que estáveis vós discutindo pelo caminho? O que vocês estavam discutindo? E eles estavam discutindo quem era o maior. Que evangelho é esse que você não suporta alguns problemas internos que acontecem dentro da igreja? Porque no meio da igreja de Jesus, ele estava discutindo. No meio da igreja de Jesus tinha contenda. Eles querendo descobrir, Jesus perguntando, os discípulos discutem. E na igreja também tem discussão. Na igreja também tem problema. Você está entendendo? Pastor, eu estou procurando uma igreja perfeita. Irmão, não existe uma igreja perfeita. Tem problema, tem discussão. Você está entendendo? A igreja é isso. Mas vem Jesus, irmão. E aí, continuando. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. E os discípulos podem estar falando assim, Judas fala, eu sou o maior, eu ando com dinheiro, eu sou o maior. Pedro fala, não, eu sou o maior, eu andei pelas águas, eu andei em cima das águas. Tudo que Jesus vai fazer, eu estou no meio, eu sou o maior. E vem um fala que é maior, vem outro que fala que é maior. Irmãos, e continuando o texto, e ele assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. Se alguém quer ser o primeiro, será o último. Em Marcos 9, continuando no 36, diz assim, e lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, pegou uma criança, puxou para o meio deles, tomando nos seus braços, disse, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Lucas, capítulo 22, versículo 24. Lucas 22, 24 diz assim, e houve também entre eles contenda.
sobre qual deles seria o maior. Lucas 22, 24. Em Mateus 18, 1. Mateus 18, 1 diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Irmãos, a crise de querer ser o maior, enquanto o verdadeiro significado é ser o menor, é ser servo. Jesus lava os pés dos discípulos, ensinando ele. No final, na última Santa Ceia, ele fala: ei, vocês têm que ser assim, ó. Eu estou ensinando vocês. Lava os pés. Vocês precisam ser servo, vocês precisam se diminuir. Vocês precisam diminuir, porque lá no céu vocês vão ser grandes. Você está entendendo o que Jesus está falando? Então é isso, irmão. E eu vou ter que apressar aqui, porque nosso tempo já estourou. Nós temos 8 minutos ali para completar as 9 horas. Então, vamos acelerar aqui. Então, João capítulo 18, versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. E eles entraram na casa do sumo sacerdote. João 19, 25 a 27, diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus vendo ali sua mãe e o discípulo a quem ela amava estava presente, porque quem a gente ama não está com a gente só nos bons momentos. Quem ama a gente, Mateus, ele está num momento bom, mas também está num momento difícil. Jesus estava na cruz, por isso, irmão, ele é o discípulo amado, porque ele está presente no momento da angústia, ele está presente no momento da cruz. Sabe quando a gente fala assim, vamos aos pés da cruz? Aos pés da cruz é onde você está orando, é onde você está olhando para Jesus e entendendo quem foi ele, o que ele fez por você e por mim, você está entendendo? Isso é estar aos pés da cruz, e João está aos pés da cruz, aleluia. E só para os irmãos entenderem, Jesus vira para ele e fala assim: ó, tá vendo essa mulher? Ela vai ser sua mãe, agora você toma ela como sua mãe. E tá vendo esse jovem, tá vendo esse homem? Toma ele como filho. Por quê, irmãos? Porque alguns historiadores vão dizer que Maria já era viúva nesse momento. José desaparece do contexto bíblico, não é citado mais. E os irmãos de Jesus, eles têm um bloqueio com Jesus, até porque se o pai não estivesse, provavelmente era Jesus que teria que cuidar da família. Então, tudo dá a entender que José havia morrido. E Maria era viúva. E a viúva naquela época, irmão, a viúva, ela era desrespeitada. Ela não tinha valor na sociedade. O Evangelho e os profetas e Moisés já pregava sobre isso, já falava. O verdadeiro ministério é cuidar das viúvas e dos órfãos, porque naquela época não tinha valor, era desrespeitado, não tinha cuidado, não, você está entendendo? Não tinha valor. Então ele vem e fala assim: ó, você, João, ela é sua mãe, você cuida dela. Por quê? Porque ele está ao pé da cruz, e porque ele é um discípulo amado, porque Jesus ama, ele confia coisas, ele fala: a coisa mais preciosa que eu tenho aqui, que está aqui nesse âmbito, nesse momento, é minha mãe. Que desde o início acreditou no meu ministério, acreditou no que Deus falou para ela, e ela é o que eu tenho de precioso, e eu vou pôr na sua mão. Sabe por quê? Porque eu te amo. E ele não entende, mas ele pega essa causa, e ele, com o decorrer da sua idade, com o decorrer leva ela para Éfeso. A história vai dizer que ela, Flávio José vai nos dizer, historiador, que ela morreu em Éfeso, e foi sepultada em Éfeso, e João foi pastor de Éfeso. Mas quando ele vai escrever o Evangelho, ele vai escrever o Evangelho, as epístolas paulinas, as epístolas joaninas e Apocalipse, ele escreve tudo num contexto já de idade, ele já é um ancião. Mas ele chega com quem? Ele está cuidando de quem? Quem que está dentro da casa dele? Eu não estou pregando sozinho não, né? A Maria, mãe de Jesus, está com ele. E possivelmente Maria vira para ele e fala: ó, Jesus, ele nasceu assim. Ele nasceu numa manjedoura. Quando ele tinha 10 anos de idade, ele machucou. Ele caiu. Maria
historicamente, quem conduziu Jesus desde o berço até a sua maioridade, até o momento onde ele vai ser batizado por João Batista. Até ali Maria cuida dele. Quando Maria chega e fala: Jesus, multiplica, o vinho acabou, Jesus vai passar vergonha. Ele falou: não é chegada a minha hora. Mas ela sabia quem ele era. Então, desde o início ela sabia, e ela passa tudo isso para João. Olha que maravilha, irmão. Você saber das histórias de Jesus quando criança, a história de Jesus quando adolescente, a história de Jesus quando jovem. Ninguém tem isso, mas João tem. Por quê? Porque ele era um discípulo amado. Ele estava aos pés da cruz, ele não abandonou Jesus momento algum, tanto na hora que foi julgar Jesus, na hora que bateram na face de Jesus. O contexto explica e mostra isso. Bateram, ele estava junto. Quando deram os açoites nele, ele estava junto. Quando machucaram, ele estava junto. Quando cuspiram nele, estava junto. Só ele vai relatar que quando ele está na cruz, eles enfiam uma lança, que é realmente para comprovar que ele morreu. Então somente ele vai mostrar isso para nós na palavra de Deus. Por quê? Porque ele era um discípulo amável, um discípulo que deixou de ser o filho do trovão. Porque Jesus, nós não temos tempo, mas tem textos aqui Jesus falando que eles eram filho do trovão. O que o trovão faz? Barulho. Trovão é barulho. Mas eles deixam de ser o filho do trovão para ser o discípulo amado. E ele cuida da mãe de Jesus e do contexto todo. E ele escreve um evangelho diferenciado, um evangelho mostrando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus era Deus. O Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E para testemunho das nossas falas, das nossas palavras, irmãos, é maravilhoso o que João fez. Mas nós vamos continuar aqui, porque tem algo que eu quero falar da parte de Deus aqui com vocês. Então, esse João, ele sempre estava junto com Pedro, junto com Jesus, no Monte da Transfiguração, na ressurreição de Talita Cume. Ele está no momento da angústia. Agora já não tem mais discípulo nenhum, ele está no Getsemane, ele está dentro do julgamento, ele está no caminho da via dolorosa, ele está aos pés da cruz. E agora, irmãos, depois que sepultou Jesus na sexta-feira, ele se reúne em um lugar, todos os discípulos, menos Judas Iscariotes. E eles se reúnem no lugar e ficam ali tentando entender. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Jesus havia falado: é necessário que eu morra e que eu ressuscite dentre os mortos. Mas eles não conseguiam entender. Você entende porque o Espírito Santo te clareia. Você entende porque o Espírito Santo te ensina. Você entende porque o Espírito Santo nos comunica com o céu. Nós temos o Espírito Santo, que é o que faz o acesso novamente com o céu. Você está entendendo? Agora eles ficaram sem entender. Eles precisavam enxergar, eles precisavam ver, eles precisavam tocar. E aí vem uma notícia: as mulheres vão até o túmulo. Chegando no túmulo, o que acontece? Está aberto. Elas voltam e falam: vimos Jesus, vimos Jesus. E aí ninguém acredita, mas Pedro e João acreditam. Pedro e João saem correndo, irmão, e vão correndo, e João chega primeiro. O texto vai nos dizer isso. João chega primeiro, ele entra, ele vê o véu no chão, todo sujo. Aí de repente chega Pedro, ele não entrou, João não entra, mas Pedro entra. E quando o Pedro entra, ele vê o lenço que estava na cabeça de Jesus dobrado. E aí João entra agora, e realmente eles creem. Eles creem que o lenço estava lá, que Jesus já havia ressuscitado e vem na memória deles. Eles começam a glorificar e eles vão correndo de volta e vai falar para os outros e fala: aconteceu isso. E nessa, irmão, Jesus já está no caminho de Emaús, ceando com outros dois. De repente Jesus aparece para eles. Irmãos, é maravilhoso, porque tudo que eles haviam aprendido, agora estavam colocando em prática. Eles estavam vendo, e Jesus ressurreto aparece para eles, e fica com eles 40 dias. Sabe o que é 40 dias, irmão? 40 dias, ele fala: agora vocês vão para Galileia, e vamos lá. E aí quando chega na praia, Jesus tem pão, Jesus tem peixe, mas isso não é o importante, porque o que Jesus tinha que fazer já foi feito. O que Jesus tinha que fazer é transformar um que era nervoso em uma pessoa amável para apacentar suas ovelhas, um pescador de peixe para pescador de homem, um outro que era bravo, filho do trovão, agora em um apóstolo amado. E os dois andam junto, Pedro
e João andam junto. E tem uma palavra, irmão, aonde você vai entender em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no verso 1, diz assim, Atos 3:1, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Pedro e João juntos, sempre juntos, sempre juntos. No capítulo 4, versículo 1 a 4, acompanha aí, Atos 4, 1 a 4, diz assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, presta atenção, irmãos, enquanto os dois pregavam, os dois estavam pregando, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e dos saduceus, eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000 homens. 5.000 homens creram na palavra de Jesus. O texto está dizendo, irmão, e o contexto, se você for ler entre linhas, João e Pedro estavam pregando juntos. Não é novidade, irmão, você vê dois pregadores pregar junto, mais não. Porque ali era uma dupla, era o fogo e o querosene. E o fogo pegava, irmão. Em Lucas, no capítulo 9, nós lemos em Lucas 9, que ele falou, eu vou chamar fogo lá para o samaritano. Foi ou não foi que nós lemos? Lucas 9, mas em Atos capítulo 8, versículo 14 até o 17 diz assim, para você dar glória, irmão, dá glória aí. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam o fogo que ele queria mandar, mas Jesus falou assim, Elias mandou fogo para queimar o sacrifício. Eu não mando fogo para matar ninguém, mas eu mando fogo para marcar uma geração. Senhor Jesus está falando para nós precisamos entender a palavra dele, nós precisamos ser tochas, nós precisamos ser bombas na mão do Senhor, e para levar o evangelho do Senhor, e levar o Espírito Santo de Deus, irmão, você está entendendo? João, não é fogo que mata, mas é fogo que marca, é fogo que marca. Irmãos, para finalizar, eu já fechei, não vou mais tocar aqui, mas é o seguinte, aproximadamente no ano 80, apareceu um homem chamado Domiciano. Domiciano, ou Domiciliano, em alguns estudos vai chamar de Domiciliano. Esse homem foi um perseguidor dos cristãos. Ele matou muitos cristãos. E por último, ele encontrou quem? O velhinho, o ancião. Porque ele pregava o evangelho, ele era pastor, ele tinha unção, ele tinha um preparo, ele era o amado de Jesus, o último, derradeiro discípulo, era João. E esse homem vai atrás dele. E o povo fala, ó, ele está fazendo coisas e precisamos pegá-lo. E então eles vão atrás, prendem João, um ancião, velhinho. E aí a história vai nos dizer que pegaram um tacho grande, encheram de óleo e colocaram fogo no tacho. Fogo, e o óleo estava fervendo, e colocaram João dentro desse tacho de óleo fervente. Alguém aqui já se queimou com uma coisinha, fritando um pastel, fritando uma coxinha? Alguém já queimou, não queimou, irmão? Agora você emana, colocaram João dentro desse tacho. João provavelmente, antes de entrar no tacho, ele falou assim, Senhor, muito obrigado. Porque o que eu vivi até aqui, ninguém viveu. O que eu vivi com o Senhor Jesus, ninguém viveu. Porque eu andei com você,
Eu passei na via dolorosa, eu vi você sendo machucado, eu vi você aos pés da cruz, eu vi você entregar o seu espírito, eu vi você falar tetelestai. Eu vi o Senhor falar, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Tudo isso nós sabemos porque João estava aos pés da cruz. Porque tem alguém que precisa estar aos pés da cruz, porque senão não levamos história. Só vivemos milagres, sinais, mas eu quero viver algo a mais, eu quero estar perto, eu quero ouvir o coração dele bater. O João viveu tudo isso e ele falou, Senhor, eu te agradeço. Agora eu vou entregar minha vida aqui, eu vou te encontrar no céu como os meus irmãos que morreram decapitados, como os meus irmãos que morreram enforcados, todos, eu vou encontrar. E eu entrego agora a minha vida. Coloca ele para morrer. Mas ele não morre, irmão. E o fogo não pega ele, a pele dele parece que tem algo que não pega. E ele começa a andar no meio do óleo. E alguém fala assim, não é possível. Todo mundo esperando, passa 2 minutos, passa 10 minutos, passa 20 minutos. E ele não morre. E ninguém grita, ninguém ouve. Possivelmente ouve ele glorificar o nome do Senhor. E dizer o quão bom é servir o Senhor, quão bom é estar aos pés da cruz. O tão bom quanto é ser discípulo de Jesus. Pegam ele e tiram ele do tacho. Ele fala, você quer saber? Então vai ser a pior das mortes para você. Nós vamos colocar você num lugar chamado Ilha de Patmos. E a Ilha de Patmos não era para colocar onde os piores, as bestas feras. Os piores, porque ali era um momento dele morrer estraçalhado, sei lá. Porque lá não tinha comida, lá não tinha água, lá não tinha nada. Lá só tinha um momento só para você morrer esquecido da humanidade. Colocaram ele lá e não sabiam que estava fazendo o que Jesus queria. Jesus queria levar a ele, que queria entregar para ele algo que ninguém havia recebido. O Senhor Jesus falou, eu vou te entregar uma coisa, um presente, eu vou te trazer. Irmão, nós vamos ler a Bíblia, não é possível, irmão. Abre aí Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Apocalipse 1, 9 diz assim, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus. Olha para você ver, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, irmão, uma grande voz como de trombeta, que dizia, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. E irmãos, quando ele vira, irmão, é Jesus. Quando ele vira é Jesus, irmão, que está ali. E eu fico imaginando o coração dele e falo assim, Jesus, quanto eu queria ver o Senhor. Faz tanto tempo que eu não te vejo, faz mais de 80 anos que eu não te vejo. Como é maravilhoso ver o Senhor. Irmãos, quem está ansioso para ver a face de Jesus? Eu nunca vi Jesus, irmão, mas eu sinto Ele todas as manhãs. Eu sinto Ele dentro de mim, eu sinto Ele arder em mim. Eu sinto Ele, irmão. Porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Em todas as coisas que Ele faz, Ele está nos ensinando algo. Mesmo que está difícil, está machucando, Ele está te ensinando. Está doendo, Ele está te ensinando. Porque um dia Ele vai precisar de você. Ele quer te usar, Ele quer fazer mais por você. Irmãos, em Apocalipse, no capítulo 4, vamos lá, lê aí, abre sua Bíblia. Apocalipse 4, versículo 1 diz assim: depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e eu vou mostrar para você coisas que depois dessas devem acontecer. Presta atenção, irmãos, Jesus está falando assim: aqui você não tem para onde ir. Está vendo onde você está? Você está na ilha de Patmos, não tem porta. Está tudo fechado para você, que eu vou te abrir uma porta no céu. Ele olhou para cima e tinha uma porta aberta, irmão, tinha uma porta aberta. Que somente Paulo entrou, que ele visitou o terceiro céu, mas João vai no céu, irmão, ele entra lá. Presta atenção no texto, irmão, vamos para o capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1, ele diz assim, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos.
E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pode abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito. Irmão, presta atenção nesse versículo. E ele diz, João está falando: eu chorava muito porque ninguém for achado digno. Ninguém foi achado digno senão Jesus Cristo que morreu por você, irmão. Aleluia. Aí no último versículo, no versículo 5 diz assim: e disse-me um dos anciões: não chores. Não chores. Alguém virou para João e falou assim: não chores, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aleluia. Ei, irmão, Jesus Cristo morreu por mim e por você. Aleluia. Jesus Cristo é o único que é digno de desatar o selo, aleluia. Irmão, mas olha no versículo 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono. Presta atenção, irmão, porque ele conhece Jesus não como leão. Ele não sabe que Jesus é leão, mas ele sabe que Jesus é o cordeiro que morreu pelo pecado do mundo inteiro. O único, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele ouviu isso 2 vezes. Irmão, quando João Batista olha para Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele sobe lá no Monte da Transfiguração, Deus fala: esse é o meu filho amado que me compraz. É o Cordeiro, irmão, é o Cordeiro imaculado. Então ele conhece Jesus como Cordeiro. E quando ele olha para trás, no versículo 6, ele vê: eu vi o Cordeiro. Aleluia. Irmãos, mas ele sabe que quando Jesus voltar, ele já não vai mais voltar como Cordeiro mudo e indefeso, mas ele vai voltar como leão da tribo de Judá. Para voltar, irmão, ele vai buscar a sua igreja. Irmão, é maravilhoso aprender da palavra do Senhor e entender que João, que era uma pessoa despreparada, uma pessoa filho do trovão, que fazia barulho, que queria matar as pessoas no fogo, vira um homem amoroso. Um homem que conseguiu ouvir as batidas do coração de Jesus. Você, irmão, e eu não podemos entrar num culto como esse e sair da mesma maneira. Não podemos somente entrar na igreja e ver sinais e maravilhas como os outros viram. Todos os discípulos viram milagre, viram cura, viram libertação, viram curar enfermo, curar endemoniado. Mas somente um, irmão, viu ele como cordeiro. Somente um viu uma porta abrir no céu. Somente um entrou num tacho e não morreu. Somente um foi pai da igreja em Éfeso. Somente um teve a vivência com Maria, descobrindo tudo. Irmão, ele foi o discípulo amado. Eu não quero ser Pedro. Eu não quero ser Mateus. Eu não quero ser André. Eu não quero ser Judas. Eu não quero ser João. Eu quero ser um pouquinho de cada um. E eu oro para que você se encontre aqui. Um pouquinho de Mateus, um pouquinho de Pedro, um pouquinho de João, um pouquinho de Natanael. Eu espero que você tenha aprendido com essa série, irmão. O pastor vai terminar a série semana que vem com o último discípulo. Mas eu sei que o Senhor falou nos nossos corações. E se você quiser depois ouvir essa série, está tudo gravado no YouTube. Você pode ir lá e voltar e revoltar e pôr de novo e pôr de novo. Por quê? Porque nós precisamos aprender mais da palavra, irmão. A OBPC Nova Vila tem que ser uma igreja que prioriza a exposição do texto bíblico, a exposição da palavra, porque o que transforma é palavra. Sinais e maravilhas, eles carregam para provar uma coisa, para provar que o Deus que nós adoramos, que nós exaltamos, é um Deus verdadeiro. Os sinais é para provar, irmão, é para testemunhar da ação de Deus na nossa vida, mas o que transforma é a palavra. Por isso que Jesus sempre ministrava a palavra de uma maneira simples, de uma maneira que transformava as nossas vidas. E está transformando até hoje. Porque tudo que eu preguei não foi de mim. Foi tudo dos discípulos.
foi o que eles viveram com Jesus, e foi o que Jesus passou para eles. Então, irmãos, eu espero que Deus te abençoe, eu espero que Deus te mude, eu espero que Deus te transforme, eu espero que você, quando entra num culto, não venha para ficar no lugar, mas chega perto do peito de Jesus, chega perto do coração de Jesus, ouça as batidas do coração de Jesus. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Fique de pé e vamos embora para nossa casa, e que Deus possa te abençoar.